E agora vamos entrevistar o professor Fernando Batistuso. Ele que é advogado especialista em questões trabalhistas. Prazer tê-lo conosco. Tudo bem, professor? Prazer, Neuza. Bom dia. Professor, nós estamos aí hoje discutindo a questão da crise econômica que assola o Brasil, assola o mundo. E até que ponto essa dificuldade toda pode afetar a questão do trabalho, a questão das leis trabalhistas, a questão do capital e trabalho? Bom, Neuza, a questão da crise mundial e a crise também brasileira, muito embora muitos tenham dito que o Brasil não sentiria os efeitos da crise mundial, mas como todos os indicadores econômicos e sociais vêm demonstrando, está sentindo. A crise econômica ela tem ligação direta com o mundo do trabalho, com as leis trabalhistas, com os direitos trabalhistas. Por quê? Para se entender os reflexos da crise, da questão econômica no direito do trabalho, nós necessariamente temos que fazer uma análise ampla e até um tanto quanto histórica da relação entre a economia, entre o capital e o trabalho. Como se diz na história do direito, na história da economia, sempre existiu uma luta entre o capital e o trabalho, ou seja, aquele que detém o poder econômico, que são os empresários, que são os empregadores, e aqueles que trabalham. Portanto, os empresários, alegando que a crise é muito forte, que os custos da produção são muito altos, geralmente e há muito tempo requerem um relaxamento, que a gente chama de flexibilização das leis do trabalho, para que o custo da produção, o custo da mão de obra fique mais baixo. Por outro lado, os representantes dos trabalhadores em todo o mundo não aceitam essas flexibilizações, esses relaxamentos, sendo que em alguns países essa flexibilização existe um pouco mais acentuada e em outros menos. O Brasil, por exemplo, é um dos países que tem a legislação trabalhista mais rígida, e aqui no Brasil é muito difícil se alterar as leis trabalhistas, se alterar os direitos trabalhistas. Então, realmente, é uma luta muito antiga e que agora, na atualidade, está vindo à tona novamente. Agora a gente tem que levar em consideração também que o produto brasileiro é muito caro, não só por conta dessa questão das leis trabalhistas, mas principalmente pela alta carga tributária. Nós pagamos impostos de primeiro mundo e, segundo os economistas, temos serviços de terceiro mundo. Então, na realidade, fica complicado. Está difícil competir com o mercado internacional, não? Está complicado porque, se nós voltarmos um pouco na história e começarmos a analisar quando surgiu a chamada globalização, há aproximadamente 40, 30 anos atrás, não é? O que aconteceu? Países começaram a competir entre si, pela economia, pela produção econômica. Então, aqueles países que eram bem desenvolvidos, bem industrializados, viram o quê? O investimento na produção migrarem para outros países, como, por exemplo, a Ásia, né? Então, China, Vietnã, Taiwan. Então, vários países do mundo que receberam todo esse investimento com base no quê? Numa produção, num baixo custo da produção por pagar baixos salários para os seus trabalhadores. E isso afetou, porque causa nos países de origem, causa desemprego. E isso afeta o Brasil também, tanto que o produto brasileiro, em comparação com produtos chineses de outros países, é um produto caro. Então, nesse sentido, o país perde na industrialização e quem acaba perdendo na ponta é o trabalhador. Porque se a situação continua por muito tempo assim, a pressão do empresariado em diminuir os custos trabalhistas é grande e o governo pode ou não ceder a essa pressão empresarial para que os custos da produção diminuam. Agora tem que levar em consideração também essa questão das leis trabalhistas, que na realidade para o empresário, quando ele chega ao final do mês, que ele vai colocar na ponta do lápis, como diz no ditado popular, a carga tributária, as leis trabalhistas, o lucro é tão pequenininho, não? Hoje, ser empresário, gerar emprego, eu faço ideia que não está fácil, né? Não, eu costumo dizer para empresários que todo aquele que se dedica, que se arrisca a abrir um negócio, é muito corajoso. Mesmo porque ele tem o governo como seu sócio, mas é um sócio que não trabalha, é o sócio que já pega limpinho, não?
Justamente, porque realmente ter hoje um negócio próprio, além de todas as atribulações diárias, é muito difícil e os custos são muito altos, então a margem de lucro hoje para o empresário é muito pequena. Em alguns setores da economia, quando a economia mundial vai bem, há um lucro maior, em outros setores, mesmo com a economia boa, o lucro é bem pequeno, não é? Quem olha por outro lado, né, geralmente os defensores dos trabalhadores, representantes dos trabalhadores, alega que o ônus, o custo alto da produção não está nos direitos trabalhistas, mas sim na carga tributária. Então essa é a alegação dos representantes dos trabalhadores, mas os representantes do empresariado dizem não, as questões trabalhistas também oneram a produção. Então o lucro realmente fica pequeno. Professor, obrigada por essa entrevista. De nada, Neuza. Eu que agradeço o convite, fico à disposição quando precisar. Muito bem. Essa e outras entrevistas você confere também no site www.neusamatos.com.br. A gente volta já já.